Boa tarde. Preciso me organizar porque o estudo de hoje são apenas 25 ou 28 questões. Vamos falar hoje sobre os 3 reinos, que é um estudo muito interessante. Muita gente tem receio de falar sobre os 3 reinos, mas eu particularmente gosto muito, apesar de ser algo que demanda um pouco mais de atenção, porque são muitas informações que os benfeitores trazem por Kardec, nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Bem, eu não vou conseguir falar de tudo, porque, como eu falei, é muito grande, muitas informações. Vou tentar passar o máximo possível para vocês. Fica o convite para estudarem em casa, analisarem na Gênese, no Livro dos Espíritos, obras como de André Luiz, também Evolução dos Mundos. É um tema interessante, vocês vão gostar, mas hoje vou precisar de um pouquinho de paciência, porque são muitas questões. Vamos começar, né? Já está lá na tela. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é a Gênese bíblica, onde a gente tira, pela Bíblia, o começo, o universo, o começo de tudo, sabendo que Deus é eterno, não houve começo nem fim, não houve um ponto de partida. Isso a gente já conversou quando a gente começou o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 1, 2 e seguintes, Então essa é a Gênese bíblica. E essa aí? Alguém se habilita a dizer? Big Bang. A teoria do Big Bang, que veio aí do nosso amigo Hubble, o mesmo telescópio Hubble, ele acredita que através de uma explosão, e desde essa explosão, o universo continua se expandindo. Então, em 1929, ele publicou a descoberta de que o universo está constantemente em expansão. Em qualquer lugar que se olhe, as galáxias estão se afastando rapidamente uma das outras. Este fato levou à conclusão que o universo primordial deve ter sido muito quente e denso, e que o máximo de calor e a máxima densidade de um ponto mínimo da matéria teria levado ao Big Bang, ou seja, a grande explosão. Então a gente vê nesses 2 slides que existem 2 formas de pensar no começo do universo. O que leva a gente à teoria do evolucionismo e do criacionismo. Bem, o criacionismo é isso. Em um determinado momento, Deus, que é eterno, estalou o dedo e tudo começou. Houve o universo, os planetas, os astros, tudo começou. O evolucionismo já é um pouquinho diferente, porque ele acredita que Deus criou, partiu de Deus, mas existe um progresso gradativo, mas contínuo, uma evolução. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com essas primeiras explicações? A gente precisa ter premissas básicas, bem fundamentadas, para a gente entender todo o contexto que vai ser nos trazido aqui através do Livro dos Espíritos sobre os 3 reinos. Qual é a premissa básica, que não deve ser dúvida para ninguém, que a gente já estudou diversas vezes? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Independente de criacionismo, de evolucionismo, Deus é o princípio de todas as coisas. Ponto. Final. Não pode haver dúvida sobre isso. Mas o que diz o Espiritismo? Léo, você está falando aí de 2 teorias, tudo bem. Deus, a gente sabe, começo de tudo. E o Espiritismo? Como é que você vai abordar isso, ou como o Espiritismo aborda isso? A doutrina espírita,
apresenta a teoria do criacionismo evolucionista, na qual Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas não é a causa imediata, visto que Deus não cria nada pronto, mas submete todas as suas criações à inexorável lei do progresso. Muito bem. O que o Espiritismo faz? Vai unir tudo. O Espiritismo é a religião do futuro? Não, é o futuro das religiões. É a união dos pensamentos. É a maturidade espiritual que a gente está gradativamente desenvolvendo, e o véu vai descortinando e a gente está tendo oportunidade de ter informações suficientes para ir desmistificando algumas coisas. Alguns mistérios estão ficando para trás. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais do que antes era mistério para a gente. Puxando agora para o lado do evolucionismo, existem duas pessoas muito importantes que passaram aí pela Terra, Lamarck e Darwin. Vocês conhecem Lamarck e Darwin? A maioria, né, de nós. Lamarck acreditava que a evolução vinha do uso e do desuso, não é isso, pessoal? Ou seja, se não usava, as espécies iam deixando de usar e com isso não fazia mais parte das próximas gerações, sucintamente falando, né? E já Darwin, Charles Darwin, também bem conhecido, acreditava na aptidão, na seleção natural, né? A influência do meio nas espécies, e com aquilo se desenvolvia de forma diferente. Quando ele foi lá para a ilha de Galápagos, né, e começou a estudar, ficou bastante tempo, veio até bem debilitado fisicamente, né, porque o ambiente era diferente, tudo mais. Ok. Mas tudo que Lamarck, tudo que Darwin falam, que a gente estuda até hoje, é sobre o organismo físico, o corpo físico, a evolução física das coisas. Uma espécie era assim, agora é assim, é X mais Y, mas isso é só a parte física de uma evolução. Mostrando para a gente que, ok, então o que a gente falou lá no começo é verdade. Existe uma evolução, um evolucionista, beleza, a partir de um princípio que é Deus, e até hoje está expandindo, não é isso? Tudo bem. Mesmo sofrendo ajuste no perispírito pelos benfeitores entre uma encarnação e outra. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Porque, como a gente sabe que o que manda, vamos dizer assim, é o espírito, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante a questão o homem veio do macaco, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, entre uma encarnação e outra, mesmo sendo um princípio inteligente, há ajustes que os benfeitores espirituais vão fazendo. Mas veremos nos próximos capítulos. Então tá ali uma figurinha que eu coloquei. Escala evolutiva espiritual, né? E os passarinhos falando, uau, se Darwin visse isso, né? Que aí ele passa do homem e vai o espíritozinho, né? Aqui já está a perninha dele aqui, né? Se elevando espiritualmente. Muito bem. O que a gente não sabe ou não lembra é que Darwin teve um contemporâneo muito importante e muito conhecido de nós espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, que publicou o Livro dos Espíritos desvendando um mundo até então coberto de mistérios e superstições, o mundo espiritual. Em 1857, que é a data que a gente está mostrando ali, que é, pessoal, 1857? Publicação do Livro dos Espíritos, não é isso? Em 1859, Darwin publicou lá a Teoria da Evolução, que foi muito importante, que até hoje é muito estudado, né? A gente leva em consideração sim, porque cientificamente é algo muito importante. Bem, por muito tempo a gente negou o progresso. E a gente ainda continua negando muito o progresso das coisas. Desde que Copérnico, né, com seus estudos, ele já tinha percebido que o planeta Terra não era o centro do universo, e que depois Galileu, com seu telescópio, né, Galileu Galilei, ele confirmou isso e quiseram colocar ele lá na fogueira. A gente vem negando o progresso há muito tempo. Só que
para nós espíritas, com a quantidade de informação que a gente já tem, com a maturidade espiritual que a gente já tem, isso vai ficar para trás. A gente não pode estar tão reativo às mudanças, a gente não pode estar tão reativo a novas informações. São bênçãos essas informações, são informações necessárias para o nosso progresso espiritual. Daqui para frente a gente vai ver como é difícil, como é longa a caminhada para você chegar a espírito, a individualização do espírito. Como é longo esse caminho. Como o desenvolvimento intelectual, como a consciência de si, conhecimento de Deus, como leva tempo para que isso seja adquirido. E a gente simplesmente, até hoje, 2000 e tantos anos depois, se nega aos ensinamentos que Jesus já tinha passado para a gente ainda é radical, a gente ainda é revoltado com as coisas, a gente maldiz Deus. Então que hoje fica essa reflexão para que a gente possa ampliar um pouco mais nosso leque, que a gente esteja mais aberto às informações, porque são necessárias para a gente. Ok, entendendo então a evolução, a gente vai dar um ponto de partida nas questões, porque eu ainda nem comentei as questões, que é a Trindade Universal, que está no Livro dos Espíritos. Qual a Trindade Universal? Deus, Espírito, ou princípio inteligente, e matéria, que é o princípio material. Tudo que existe sai daí. Deus como a causa primária, o princípio inteligente, futuramente espírito, e o princípio material, futuramente, uma matéria mais desenvolvida como o nosso próprio corpo físico. O espírito, Deus não cria o espírito como ele é hoje. E eu vou ver a melhor maneira de falar isso, porque a gente tem que mencionar o que a gente chama de alma-grupo. Porque vamos estudar sobre vegetais, animais, minerais. E para que a gente mitigue as perguntas sobre será que eu fui uma planta? Será que eu fui um animal? Será que eu fui um cachorro? Será que eu fui uma pedra? Se eu fui pedra, que tipo de pedra? Será que eu fui um diamante? Será que eu fui ouro? Às vezes a gente fica com essa dúvida, não fica? Já que é escala evolutiva. Mas nesses três reinos, mineral, vegetal e animal, ainda não somos espíritos individualizados. Somos princípios inteligentes. Não somos, é um princípio inteligente. E com o estudo, eu formulei aqui uma maneira de entender até onde eu posso, pensando numa nuvem. Então vamos imaginar uma nuvem como sendo esse princípio inteligente. E parte dessa nuvem, ela se desloca e encarna, digamos assim, passa por experiências no reino mineral. Então parte dessa nuvem ela vem, está aqui como mineral, como uma pedra, e ela absorve experiências, ela troca energia com o meio, e essas experiências, quando ela volta para a nuvem, ela já está uma nuvem mais madura. Depois ela sai, depois de um processo muito gradativo, em que vários tipos de minerais, ela volta e começa a sua caminhada no reino vegetal. Então ela vai absorvendo experiências, ela vai trocando energias com o meio e traz essas informações para a nuvem. E assim vai até o reino animal, onde no animal começa o processo de individualização. Então a alma-grupo seria isso. Não é um espírito individualizado. São situações em que experiências são necessárias até que em um determinado momento, digamos que com todas as peças necessárias do carro, o carro possa andar. O espírito é individualizado. Também vamos ver um pouquinho mais adiante. Opa, então vamos começar. Já estou quase na hora de terminar, mas vamos começar. Pergunta 585 do Livro dos Espíritos.
que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Por que Kardec, na resposta, fala assim, ó, todas são boas, Kardec, os benfeitores, né? Kardec depois deixa o comentário dele também. Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Se você for pegar materialmente falando, um biólogo, por exemplo, ele pode pegar uma seção e dividi-la em várias, como Kardec fala aqui, em várias classes, né? Ele pode detalhar mais. Então, por isso que depende muito de como a gente está falando. É importante a gente ter essa percepção, depende muito. Falando em termos espirituais, porque falando em termos orgânicos, a gente lembra lá de Darwin e Lamarck, é uma questão física. Em termos morais, 4 classes, 4 reinos, que a gente já citou, né? Mineral, vegetal, animal e o homem, o hominal. Ok. Kardec complementa falando assim, esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Ok. Seres orgânicos e inorgânicos são os seres vivos nos quais, além da matéria, existe uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Seres inorgânicos são os seres materiais apenas, pertencentes ao mundo mineral. Situação apenas falando organicamente, fisicamente falando, né? Então eu trouxe um resuminho da parte moral para ver se a gente entende melhor, para ver se a gente consegue organizar melhor a nossa mente, né? Reino mineral, matéria inerte, força mecânica. Existe apenas uma força mecânica, atração e repulsão. Reino vegetal, tem tudo que tem no mineral, mas também tem vitalidade. É o magnetismo aqui, gente. Não o meu, mas os benfeitores que devem estar próximos, né? Então tem vitalidade. Inclusão do princípio vital. Aí que começa a inclusão do princípio vital. Então tem vida. Então o que diferencia o mineral do vegetal? O vegetal morre, nasce e morre. Pedra morre, gente? Não morre. Mas a plantinha morre. Nasce, cresce e morre. Reino animal. Tem tudo que tem no vegetal, mas tem a inclusão da inteligência instintiva, consciência de sua existência. Já começa o processo de individualização do espírito e ele já começa a ter uma espécie de inteligência, como Kardec menciona aqui no seu comentário. E a consciência da sua existência. Ele já sabe que ele é um espírito, já começando a se individualizar. Então acho que fica mais claro assim, não fica? Dá para dar uma organizada legal. E aí a gente chega ao homem. Tem tudo que tem no animal, mas tem também, né, a inclusão da inteligência especial, consciência do seu futuro, percepções extramateriais e o conhecimento de Deus. Isso aqui, na verdade, é uma consequência desse aqui.
Então você não vai ver um animal, por exemplo, ao final do dia, fazendo uma prece para o Deus cão. Porque ele não tem esse conhecimento de Deus. E aí me desculpe aqueles que gostam muito das plantinhas, né? A gente já evoluindo aqui, já caminhando no Livro dos Espíritos também para a pergunta 586. Tem muita gente que gosta muito das plantinhas, das flores, né? Orquídeas. E fala assim, eu converso com minhas plantinhas e quando eu converso com elas, elas me entendem. Porque quando eu converso com elas, elas florescem, ficam bonitas, vistosas. Então, eu não vou ser o portador dessa mensagem triste. Porque, na verdade, isso está no Livro dos Espíritos. Sua plantinha não está entendendo nada do que você está falando. Me desculpe. Mas é importante que você converse com ela. É importante. Porque não é o que está saindo, não são as palavras, mas é o sentimento que está envolvido. Ou seja, aquela energia boa, a vibração boa. A gente não falou lá no reino vegetal que existe um intercâmbio, uma troca de energias com o ambiente? Então esse sentimento bom que você está desenvolvendo pela sua plantinha, conversando com ela, é absorvido por ela. Isso dá uma vitalidade diferente. Então continue conversando com a plantinha, consciente de que ela não está te entendendo, mas ela está absorvendo o máximo possível da sua vibração. Aqui eu coloquei uma figurinha só para ilustração, né? O desenvolvimento até mesmo do órgão físico, né? Até chegar ao homem, ou seja, uma capacidade muito maior de desenvolvimento das suas funções, né? Eu tinha esquecido que tinha colocado a plantinha sorrindo e a plantinha triste aqui com medo, né? Não há vontade, então é uma espécie de inteligência, uma inteligência primeira ali, né? Ainda não desenvolvido completamente, então não há vontade na plantinha nem inteligência. E a gente vai caminhando até chegar a 587, onde Kardec pergunta: experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente não têm a sensação de dor. É apenas orgânico, né? É físico, não é isso? É como se você tivesse com uma mochila no ombro, alguém passou, pegou sua mochila. Você sentiu que teve uma força mecânica para tirar a mochila, mas você não sentiu dor por isso. É só um registro que fica, né? Na pergunta 588, Kardec pergunta: independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? Sim, né? É só a gente lembrar da questão do sol com as plantas, da fotossíntese, como elas procuram isso para fazer esse intercâmbio de energias, né, que a gente também já comentou. Então é instinto, gente. E o que é instinto? Vamos tentar também sedimentar com um exemplo o que é instinto. Instinto seria o pai que dá a mão ao filho para atravessar a rua com o filho. Isso é instinto. É o quê? O instinto é Deus cuidando das suas criaturas enquanto elas não podem cuidar delas mesmas, porque ainda não tem esse livre-arbítrio. Conhecimento de Deus, conhecimento de si de uma maneira bem determinada. Então isso seria instinto. É o Criador tomando conta das criaturas. É o download que já vem de fábrica ali. Ele já colocou esse download ali, né? Ó, animal, se você se sentir ameaçado ali e tal, vai se defender. É um instinto. Não é uma inteligência ainda. E aí na pergunta 589, como tudo é muito gradativo e às vezes nos confunde, Kardec perguntou sobre aquela planta carnívora. Algumas plantas, como as sensitivas ou a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. Em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, a planta carnívora lá, né? E aí? Qual a resposta? Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade.
Nem as ostras que se abrem, nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. A paginazinha de André Luiz fala muito bem para a gente sobre isso, né? Somos interdependentes. Mas nem sempre a gente consegue. Na nossa encarnação terrena, a gente não vai conseguir, nem Darwin ia conseguir, porque a existência terrena, a gente não consegue, sabe, verificar ponto a ponto, passo a passo, a evolução, mesmo que orgânica, física. Ele estudou, tirou reflexões, observações nas Ilhas de Galápagos, chegou a essa conclusão, mas ele não estaria vivo de lá, ou há 300 anos antes, até hoje, para poder ir verificando tudo. E assim, mesmo assim, seria muito difícil, porque se você for, há 100 anos atrás, pegar um pássaro e pegar a mesma espécie de pássaro hoje, o que você vai ver diferente do pássaro? Nada. Praticamente nada. Porque não é perceptível para a gente. A evolução da espécie é muito gradativa. Então, quando ele fala aqui de planta carnívora, ele fala, isso aqui é puramente mecânico. Puramente mecânico. Por mais que você tenha... você pense, acha que... não, peraí, isso aqui eu acho que já é animal, porque está mordendo ali a mosquinha quando passa. Fala, não, é mecânico. E aí me lembrou muito a questão do sistema simpático e parasimpático. Não é assim que a gente fala também? No corpo físico? O que é isso? Você pensa para respirar? Você não pensa para respirar, você respira. Né? É um sistema parasimpático do corpo. A Dionéia está fazendo a mesma coisa. Passou ali, ela fecha. Mas é mecânico, é uma coisa que está aí no instinto dela. Acontece. Ela ainda não é um animal, e para evoluir para o animal, até mesmo para o animal, né? Então a gente não está nem falando do reino animal ainda. Para evoluir para o animal, ainda existe um longo caminho. Um caminho muito grandioso. 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. Isso tudo está dentro do que a gente chama de instinto, né? Aquele download prévio ali que o Criador coloca nas suas criaturas nesses 3 primeiros reinos. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Estou lendo como se fosse uma afirmação, né? Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Ok. Se a gente for pegar Júpiter, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, e isso o Livro dos Espíritos nos traz, o que a gente vai encontrar na atmosfera de Júpiter? Como é a psicosfera de Júpiter? Qual o tipo de espírito que habita Júpiter? Qual é a vibração de Júpiter? A melhor possível. E a gente não falou aqui da plantinha, que você conversa com ela, desenvolvendo aquele carinho, e ela captura aquela energia e se torna mais vivaz? Acontece a mesma coisa. Lá em Júpiter, você tem energias muito melhores. Então, a plantinha se comporta de uma maneira muito melhor. Uma matéria mais quintessenciada. Os próprios espíritos nos falam na literatura que vocês que estão encarnados não têm condição de entender a grandiosidade da energia do Sol. Porque vocês estão num vaso físico que não permite isso. Aqui pra gente ele é muito mais belo, brilha muito mais, tem muito mais energia do que vocês podem imaginar. Mas vocês estão num vaso físico. É como se estivesse com o óculos todo embaçado. Não consegue passar tudo. É exatamente a resposta que ele está dando aqui. Lá, tudo é mais perfeito. Porém, tudo continua sendo planta, continua sendo planta, animal continua sendo animal. As características básicas, as bolinhas que a gente colocou ali, continuam sendo as mesmas. Ok? 592. Estou indo muito rápido, gente? Estou confundindo vocês? Devo estar confundindo, né? Mas vamos seguir esse mesmo.
592. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade de certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A gente também já conversou, é muito difícil entender isso, né? Porque tudo é muito gradativo. É como se fosse a criança passando para a adolescência, e eu escutei muito isso já, né? Você acompanha, mesmo sendo da família, você acompanha aquela criança, e de um determinado momento ele entra na adolescência e dá aquela esticada, né? Aí eu parei nos 1,90. Aí o que eu escutei tanto? Mesmo as pessoas mais próximas de mim. Rapaz, esticou muito rápido. Cresceu tão rápido que a gente nem percebeu. Ou seja, você não consegue delimitar. E um dia eu não fui dormir com 1,60, acordei com 1,90. Foi um processo gradativo, mas que você acaba sendo envolvido por aquilo ali e você não consegue identificar quando foi. Quando você percebeu, já tinha sido. Quando você percebeu, já deixou de ser uma espécie de inteligência para uma inteligência especial. Claro que isso não vai ser feito aqui no planeta Terra. Ou seja, isso acontece em outros mundos, através da intervenção dos benfeitores espirituais, que vão mexendo lá no perispírito também. Mas aí é para um outro fórum, uma outra palestra, né? Respondendo Kardec. A este respeito, é completo o desacordo entre as vossas filosofias. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotados do que muitos deles, pelo físico. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Ou seja, fisicamente falando, alguns animais são melhores do que a gente. Como? A força bruta, por exemplo. Não tem o carro de boi, né, o de cavalo, não tem uma resistência muito maior às atividades físicas, digamos assim. Então, quando a gente fala assim, tem uma saúde de touro, ninguém derruba. Ou seja, existe uma comparação de nossa parte dizendo que os animais são mais fortes nesse quesito. Mas Deus nos deu o quê? A inteligência necessária para desenvolver tudo aquilo que a gente não tem no download de fábrica. Se a gente não tem essa força mecânica, como um touro tem, um cavalo tem, a gente consegue outros mecanismos através da inteligência para desenvolver e ter aquilo que a gente precisa. A gente consegue voar? A gente não consegue voar. O animal consegue. Mas através da inteligência, a gente desenvolveu o avião. E os mais corajosos desenvolveram o wingsuit para poder planar, voar. É isso que ele está dizendo aqui. Essas comparações precisam ter cuidado. A gente precisa ter cuidado nessas comparações. Continuando, seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vocês baixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-se deles? Reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então é isso, a gente vai desenvolvendo pela inteligência tudo que a gente não tem fisicamente. Os animais não têm isso, essa é a diferença básica. E Kardec fala na questão moral que às vezes a gente é tão bruto que parece que a gente é animal, né? Ou a gente fala assim, nossa senhora, isso aí nenhum animal faria. Mas é um processo, através do livre-arbítrio que a gente tem e faz escolhas erradas. 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade?
é que tem inteligência, porém limitada. Um belo dia fui na casa de um amigo e fui tentar fazer uma média com a mãe dele, fazendo um carinho no gato que ela tinha. Aí eu aproximei do gato, né? Fui falando, igual com as plantinhas. Falei, ô gatinho, bem... deixa eu te falar assim, né? Quem falou que o gato chegou perto de mim? Vocês já tentaram se aproximar do gato? Quem não é o dono do gato? Você não consegue. Ele vai se ele quiser. Ele tem a vontade dele. O animal é mais fácil, o cachorro é mais fácil. O cachorro até vem, né? O cachorro é mais amigável, assim. Mas o gato é muito difícil. Então existe uma inteligência, sim. Inteligência sendo desenvolvida com o tempo, mas existe. Senão seria máquina, né? Aí ia colocar igual um tabuleiro de xadrez, né? Ia pegar o animal aqui e ia botar ali, porque ele não ia conseguir nem andar, ele não tem nem a vontade de andar. É isso que Kardec está falando pra gente. Na 594, Kardec continua. Tem os animais alguma linguagem? E aí? Aí pegou, gente, hein? Se for referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Não precisam ter mais do que precisam, mas existe sim uma comunicação. Vou colocar uma figurinha para ajudar a gente. Não é um tipo de comunicação que o animal tem com a gente? Uma linguagem corporal que a gente entende? Tá lá o cachorrinho lá em alerta, possível ameaça, com medo, muito irritado, incomodado, tranquilo. É uma linguagem corporal que a gente entende. Entre eles também existe uma linguagem limitada. Vamos conversar sobre o livro dos Espíritos. Mas é uma coisa. Existe esse intercâmbio, existe essa necessidade. Muitos estudos já apontaram, conversas sobre as baleias, né, com aqueles cantos, se comunicando. Então existe sim, Kardec traz isso aqui pra gente, através dessa pergunta que ele fez aos benfeitores. E na 594 o Alfa, ele ainda pergunta, há entretanto animais que carecem de voz. Esses, parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios, a linguagem corporal, por exemplo. Para vos comunicares reciprocamente. Vós outros homens só dispõem de palavras, e os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Simples assim, ok, pessoal? Vou beber uma água, que eu até cansei de falar. Ainda tem pergunta pra caramba, tem muita pergunta. Bem, vamos pular para 596, hein? Estamos terminando. Nosso tempo também. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com o humano? Lembra quando a gente falou da alma grupo? Que precisa das experiências, levar essas experiências para uma grupo até que de uma forma ele consiga se transformar em espírito individualizado. Quando a gente está falando com o papagaio, por exemplo, ele não tem essa experiência da fala, da repetição da fala, através das cordas vocais dele. O macaco pelo gesto, pelo tato. É isso. Experiências que a gente vai passando, que o princípio inteligente vai passando, até que se chega ao ponto da individualização do espírito. E é por isso que existem macacos ainda, mas não necessariamente nós viemos do macaco. Ou seja, quando o Mestre Jesus olhou para a Terra, tinha informação, ele viu que o corpo biológico, o corpo físico mais adequado para que o espírito pudesse reencarnar era o do macaco. Então, lá no útero da macaquinha, o que foi conectado não foi um princípio inteligente ali do animal, foi o espírito. O começo do espírito.
Tanto é que depois aí tem aquela figura da evolução do macaco ao homem, né? Ou seja, o macaco que ficando ereto, é o espírito já introduzindo no corpo físico as impressões dele. Então foi assim que aconteceu. Então, ainda existem macacos, mas o ser humano foi desenvolvido a partir dele. Então hoje temos espíritos, corpos físicos, homens e macacos. Aqueles que são em princípio inteligentes continuaram e os espíritos foram desenvolvendo ao longo do tempo. Meu tempo já terminou, falando em tempo. Aí eu coloquei uma figurinha para falar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio nos animais, né? Quer dizer, esse cãozinho aí que mordeu o carteiro, ele não vai passar por uma punição quando ele voltar para a erraticidade, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não tem inteligência, ele está fazendo por instinto, né? Então ele não vai ser cobrado por isso, e é por isso também que na erraticidade os animais passam muito rapidamente. Eles não precisam ficar lá. O espírito fica porque precisa aprender, precisa se desenvolver, voltar, né? Entender o que errou, o que precisa melhorar. Os animais não. Existem muitas outras perguntas, meu tempo já terminou, tentei ser o mais rápido possível, tá, gente? Não consegui. Ainda precisa falar sobre progresso dos animais, os animais progredem sim, né? Falar um pouco sobre metapsicose, que também é uma dúvida muito grande. Será que a gente consegue... o homem volta a ser animal, reencarna como animal? Tinha muita crendice com relação a isso, né? Não, né? Senão a gente estaria ferindo a lei do progresso, que é a lei divina do progresso. Você não pode voltar a ser animal. Você que tem a sua inteligência especial não pode voltar a ser um princípio inteligente, né? Então essa questão da metapsicose é falsa, é mentira, não pode acontecer. Então fica o convite para vocês aí estudarem. Faltou alguma coisa? Espero que tenha pelo menos colocado alguns pontos principais para vocês, né? E lembrar também, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala para a gente, e a gente tem isso também muito bem esclarecido no Evangelho, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, não há nada em segredo que não venha a ser revelado. Com o tempo, essas coisas que nos parecem difíceis, é difícil interpretar isso, difícil entender isso, com o tempo vai ser mais claro, mais fácil. Samson falou isso para a gente. Muitas coisas que vocês hoje fazem, em outras encarnações pretéritas, vocês achavam impossível. Então é ter calma, ter paciência, e com o tempo a gente vai absorvendo o máximo possível, né? Que o nosso Mestre nos abençoe, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que assim seja.